O capítulo 7 vai apresentar as propriedades dos objetos que são layer, cor, tipo de linha, entre outras, a criação de níveis de trabalho, que são os layers, e a alteração dessas propriedades dos objetos. Para criar os layers, nós vamos usar o comando layer que está na aba Home, Layer Properties. Abre essa paleta onde a gente tem os botões para criar layers e deixar layers ativos. Esse botão com a estrelinha é o botão para criar um novo layer. Então, eu vou criar um novo layer chamado desenho. Dou um Enter. Se eu quiser criar um novo layer, eu vou clicar no mesmo botão e vou criar o layer texto. Se em vez de dar Enter eu digitar vírgula, ele abre uma segunda linha para eu criar um novo layer, ele já cria e eu posso só renomear. Então, vamos colocar aqui um layer para a Ashura, vou digitar vírgula aqui, e um layer, por exemplo, para as cotas. Ok? Depois de criados, eu vou definir uma cor para cada layer, nessa coluna aqui. Então, eu clico no botão do quadradinho e vou colocar uma cor para o desenho, uma cor para cotas, uma cor para a Ashura e uma cor para o meu texto. Em seguida, eu devo definir qual vai ser o meu layer ativo, o layer no qual eu vou sair desenhando os próximos objetos. Então, eu vou deixar ativo o layer desenho. Eu seleciono a linha do layer desenho e clico nesse botão com o sinal de OK. E esse layer passou a ser ativo. Na hora que eu tirar o mouse, essa paleta fecha. Na aba Home, a gente tem uma coluna aqui de atalho, onde eu vejo qual é o meu layer que está ativo, qual é a cor dele e qual é o estado dele, que nós vamos ver depois, que ele pode estar ligado ou desligado. Vou colocar um exemplo simples aqui, de vários objetos em diferentes layers para explicar isso para vocês. Então, vejam, eu estou no layer desenho, então tudo que eu estou desenhando está saindo na cor azul, ok? Então, esse é o meu desenho. Eu vou colocar agora uma Ashura. Então, eu vou ativar o layer da Ashura por aqui. Na hora que eu clico, esse layer passa a ser o layer ativo. E nós vamos colocar uma Ashura aqui. Em seguida, eu vou ativar o layer texto para colocar um texto. Ok? Então, o layer texto, eu coloquei o texto. Vamos ativar o layer das cotas e eu vou colocar algumas cotas no meu desenho. Então, vejam, cada elemento está saindo no seu layer. A partir de agora, eu poderia imprimir esse desenho, onde eu vou associar depois as penas da impressão as cores desse layer. Então, por exemplo, tudo que está em azul, eu vou imprimir na pena 05. Tudo que está em vermelho, eu vou imprimir na pena 03, e assim por diante. E agora, eu posso manipular esses layers visualizando ou não alguns elementos. Então, eu posso vir pela paleta aqui do layer e, por exemplo, desligar o layer texto. Ó. Então, eu venho aqui, texto, clico na lâmpada, ela fica azul. Se eu for visualizar o meu desenho na tela, eu não tenho mais o texto. E eu posso fazer a mesma manipulação aqui, por esse botão onde fica mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, se eu quiser desligar a minha Ashura, tá? Então, eu posso desligar aqui pela lâmpada ou congelar. No caso da Ashura, é melhor eu congelar, ó. Eu vou congelar, eu não visualizo. Ao congelar, eu não visualizo os objetos. E, além disso, para o AutoCAD é como se eu nunca tivesse criado aqueles elementos. Então, no caso da Ashura, é mais interessante congelar, porque deixa o desenho mais leve de manipular, de dar zoom e pan e tudo mais. O meu layer ativo agora é o meu layer cotas. Então, se eu for tentar desligar o meu layer cotas, o AutoCAD vai me dar uma mensagem que eu estou desligando o layer corrente. Isso não faz muito sentido.
porque é o layer no qual eu estou desenhando. Então, teoricamente, eu não ia visualizar o que eu estou desenhando, tá? Então, é interessante, para você desligar um layer, deixar um outro layer qualquer ativo e aí você desliga esse layer, tá? Então, eu vou voltar para trás. Muito bem. Vamos voltar todos os elementos visíveis na tela. Então, agora eu vou ligar o layer texto, descongelar o layer Ashura, tá? Muito bem. Se eu quiser alterar a cor de um desses layers depois que eles já foram criados, muito bem, eu posso vir por aqui e, por exemplo, trocar a cor dessa Ashura, tá? Ok? E eu posso também mudar os objetos de layer. Então, se por acaso eu desenhei um objeto num layer que era incorreto, eu posso fazer uma alteração. Aí, no caso, a gente vai usar o comando Properties. Na aba View, vocês têm ali o comando Properties. Ele vai ligar uma paleta de propriedades dos objetos. As propriedades dos objetos são layer, cor, o tipo de linha e outras propriedades geométricas. Então, por exemplo, se eu quiser trocar um objeto de layer, por exemplo, este círculo, eu posso selecionar o círculo e trocar a propriedade dele, que é o layer. Então, ele está no layer desenho. Então, por exemplo, eu clico nesse botão e vão aparecer os layers. Então, vejam, visualmente eu já vejo até a cor, ó, na hora que eu troco de layer. Vou colocar ele, por exemplo, no layer texto. Ok? Nós podemos trocar outras propriedades ainda. Por exemplo, se eu selecionar a minha cota, eu posso trocar, por exemplo, o estilo de dimensionamento dela. Então, ela está no estilo arquitetura. Eu poderia trocar o estilo. Então, são várias propriedades que são acessadas por aqui e a gente pode manipular elas com muita facilidade. Ok? Bom, o que eu queria deixar para vocês aqui nesse capítulo, o mais importante é a criação de layers e o uso das propriedades.